Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Lori, eu sou professora de Química e hoje eu estou iniciando uma nova playlist. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, pode se inscrever, deixar o seu like no vídeo, acionar o sininho, enfim, para você estar por dentro de tudo. Eu posto vídeos todas as quartas-feiras, 2 da tarde, e às terças-feiras à noite nós temos uma aula ao vivo. Hoje a gente vai começar essa playlist nova que tem como proposta resolver provas de vestibular. Então essa que eu vou começar hoje é com a UERJ 2020, isso é a última prova da UERJ. A prova da UERJ, ela tem a tabela periódica vem nela, só que a tabela periódica vem sem o nome. Ela vem os elementos químicos, a organização, número atômico, massa, tudo que você vai precisar durante a prova. Então, durante a prova, eu vou trazer algumas informações da tabela. Por quê? Porque você vai ter que ir lá buscar. Então, eu até peguei minha tabela aqui pra gente poder ilustrar isso pra vocês, tá bom? Então, isso é interessante você saber. E essas aqui são as provas objetivas, né? Aqui é o exame de qualificação da UERJ. Beleza? Então, essa de 2020, ela começa com a questão 40, vai até a questão 46. Então, são nada mais, nada menos que 6 questões aí. 6 questões pra gente resolver, beleza? Vamos lá, então. Vem comigo que a gente nem vai perder tempo. Um dos pigmentos responsáveis, então, aqui primeira questão, ele tá falando de um pigmento responsável, que é a clorofila, que é essa molécula aqui bem grande. C5, C55, H72, O5, N4, Mg. Observa-se na composição da clorofila o metal. Olha que interessante. Ele está perguntando quem é o metal. Não sei quem é o metal. Ir na tabela periódica da prova iria te ajudar, porque você ia descobrir que o carbono e o nitrogênio estão aqui, então eles não são metais, que o hidrogênio, apesar de ele estar no grupo 1, ele não é um metal, ele não tem família, e o oxigênio também está aqui, ó, que também é um metal, também é um ametal. Então só sobra o Mg, que está aqui, né? É o primeiro ou o segundo aqui? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o Mg. Tá, mas eu não sei quem é o nome dele. Mas então vamos dar uma olhada aqui nas questões. Carbono, oxigênio, hidrogênio e magnésio. Como é Mg, não é tão difícil de você entender que é o magnésio. Essa era uma questão bem simples. E que se você tivesse muito perdido, a tabela iria te ajudar. Pelo menos ela iria direcionar você. E pela lógica, você ia conseguir trabalhar melhor esse assunto, tá? 41, que é uma questão de radioatividade. O rádio 223 tem aplicação medicinal no tratamento de tumores. Esse exercício precisa da tabela, tá? E a tabela da prova já ia te atender. Na reação de decaimento desse radioisótopo, então ele falou que vai ter um decaimento, que é um radioisótopo. Então nós estamos falando de radioatividade. São formados um átomo e uma partícula alfa. Você tem que saber o que é a partícula alfa. A partícula alfa é um núcleo de hélio. Ela tem 2 prótons e uma massa de 4. Então vamos lá, o rádio, que você poderia ir na tabela lá, descobrir o número atômico dele, por exemplo, que eu vou aqui mostrar para vocês onde ele tá. Cadê aqui? Rádio. O número atômico dele é 88. Ele tá aqui, ó. O número atômico dele é 88. E a massa ele me deu, né, que é 223. No decaimento, ele libera a alfa, que dá 2 e 4, mais um elemento químico, que eu não sei quem é, eu vou colocar ele como X e vou descobrir lá na tabela. E aí eu vou fazer essa conta aqui, ó, de menos. 88 menos 2, 223 menos 2 vai dar 200, menos 4, né, 219. Então, aí eu vou lá, pelo número atômico 86, e procurar quem que é o 86. O 86 tá aqui, ó. É esse gás nobre aqui, o randônio.
Então, o X é o randônio, que seria a resposta letra O. Para você fazer esse exercício, você precisaria da tabela, e a tabela tá na prova. Então, você ia ter que ir lá na prova buscar essa informação, entendeu? E não tem problema em você fazer isso. A única coisa que você ia ter que descobrir é quem que é o símbolo do rádio. Mas também é uma coisa que você vai meio que, né, por lógica. Rádio, RA, fica mais fácil. Aí lá você ia descobrir o número atômico do rádio para você poder fazer. A conta sempre é de menos, tá? Nos decaimentos, sempre é de menos. Exercício 42. Duas das principais etapas de tratamento de água para abastecimento humano envolvem filtração e decantação do material particulado presente na água. Recentemente, devido ao excesso de esgoto doméstico presente no Rio Gandu, onde fica a estação de tratamento do Rio de Janeiro, foi necessário acrescentar uma etapa complementar de filtração por carvão ativado. Essa nova etapa destina-se à remoção de compostos orgânicos que afetam o cheiro e o sabor da água e que não são removidos pelo tratamento convencional. Um exemplo é a geosmina, que pode ter a seguinte fórmula estrutural. Então, ele colocou aqui uma fórmula estrutural para a gente. Reconhecer uma fórmula carbônica é muito importante, né? Você vê que é um composto de carbono e hidrogênio que tem um OH aqui especial, que seria então um álcool, né? A filtração complementar baseia-se na formação de interações intermoleculares. Interações intermoleculares está intimamente ligada à polaridade das moléculas. Entre a geosmina e o carvão ativado. Aí ele te dá mais uma dica aqui. Ele fala que o carvão ativado é composto basicamente por átomos de carbono. É uma ligação apolar aqui, porque é só carbono. Então, você vai representar o carvão ativado assim, ó. Se você fosse representar ele. Tem carbono grafite, carbono diamante, tem carbono carvão. As interações entre o carvão no processo são decorrentes da presença de uma molécula de geosmina no seguinte segmento da cadeia. O que eu achei estranho é que essa pergunta ela ficou estranha. Seguinte segmento da cadeia. Parece que tem uma parte da cadeia que importa. E não é isso. A resposta seria que as duas substâncias são apolares. Entende? É a alternativa A. Então, quando ele fala segmento da cadeia, eu acho que deu uma certa confusão aí nessa resposta. A resposta é que são apolar. Veja bem, essa substância aqui, ela tem um OH. Mas ela tem um OH no meio de tanto carbono e hidrogênio que ela não tem polaridade, entende? Ela até tem, mas é muito pouco. E o carvão, ele é apolar. Então, a interação entre o carvão e a molécula vai ser a interação entre o carvão e essa molécula vai ser de polo induzido, porque ambas são apolares, ok? Então, eu achei que aí não tem carbonila na molécula, não é alifático, e a hidroxila você poderia gerar essa confusão, mas como a hidroxila tem polaridade, aí você descarta ela pelo fato dela ter polaridade, porque é um oxigênio. O oxigênio é muito eletronegativo e ele tem ali pares de elétrons livres em torno dele, na ligação com o hidrogênio e com o carbono, tá? Próxima. O ácido fólico é uma das vitaminas do complexo B. A acidez dessa molécula é determinada pela ionização de diferentes átomos de hidrogênio, em função do pH do meio. Observe a fórmula estrutural. Considere um dado valor de pH, o qual apenas os hidrogênios das carbonilas do ácido fólico se ionizam. Nessa situação, a carga do ânion formado é, vamos lá, ele falou que vai ionizar os hidrogênios das carboxilas. Então, onde que eu tenho? Eu tenho uma carboxila aqui, ó. Uma carboxila aqui. Tenho mais carboxila? Não.
Então, quando ele fala que o hidrogênio da carboxila vai sair, eu vou falar desse hidrogênio e desse hidrogênio, certo? Aí, o que ele quer saber? A carga do ânion, a carga negativa que essa substância vai ter, né? Se são 2 hidrogênios que vão sair 2 H+. Então, a carga dele vai ser 2 vezes negativa. Vocês entenderam? Ele determinou para mim que só os hidrogênios da carboxila saem, o que não é verdade, vai sair mais hidrogênio daí. Mas partindo só desses 2 hidrogênios, qual é a carga que vai ficar do ânion? Porque os hidrogênios são positivos, então o ânion é a molécula toda sem os hidrogênios. Se saiu 2 positivos, fica 2 negativos. Letra B. Questão 44. Em um estudo de cinética química foram realizados os experimentos W, X, Y e Z, nos quais o gás hidrogênio foi obtido a partir da reação química entre o níquel e o ácido clorídrico. Aí ele me deu aqui, ó, essas informações. E o hidrogênio aqui, que é o que me importa nesse momento. Em cada experimento foram alterados tanto a concentração do ácido clorídrico quanto a temperatura do sistema, mantendo-se a massa de níquel e o volume da solução de ácido constante. Observe o gráfico. Então, aqui é a concentração em mol e aqui é a situação de cada ácido, né? E as temperaturas que foram variando. Então, o X, por exemplo, você teve uma concentração de meio mol por litro numa temperatura de 80. E o Y, por exemplo, pegando os extremos, você teve uma temperatura de 20 graus Celsius a 0,1 mol por litro. Então, a menor temperatura, a menor concentração. Qual a maior velocidade inicial de formação do gás hidrogênio foi verificada no experimento? Então, os 2 fatores, tanto a concentração como a temperatura, são fatores que alteram a velocidade da reação, correto? Então, veja bem. A temperatura, quanto mais alta a temperatura, maior será a velocidade. Quanto maior a concentração, maior será a velocidade. Se eu aumentar os 2, então com certeza a velocidade maior vai ser daquele que tem maior temperatura e maior concentração, que no caso aí é o X, certo? Por quê? Porque os fatores que alteram a velocidade da reação, além de temperatura e concentração, ainda tem pressão e entre outros. Mas o que vai acontecer aqui é que, como ele me deu temperatura e concentração, então quanto maior a concentração e maior a temperatura, mais rápido será, que é a letra X, certo? Ó, alternativa B. E aí a gente já vai para 45. Então vamos agora para o exercício 45. Então, o ácido iodrídrico ele pode ser utilizado na higienização de instrumentos médicos, dentre outras aplicações. É produzido a partir dessa reação. Então, você tem um processo, essa reação aqui está formando esse cara aqui que ele está falando que usa para limpeza, né? Então, em um processo de produção industrial, 254 kg de iodo reagem com 80 kg de hidrazina. E verifica-se o consumo completo do reagente limitante. Então, um dos 2 vai sobrar. A massa do reagente em excesso, que não foi consumida em quilogramas, tem valor igual a... Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se a reação está balanceada. Ela está balanceada, tá? São 4 aqui, 4 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 4 hidrogênios, fechou. E eu vou usar somente o que me importa. Então, eu tenho 2 iodo, 2 aqui, que está relacionando com 1 N2H4. Preciso saber os outros? Não preciso. Então, é isso que eu quero saber agora. Como ele está falando de massa aqui, eu vou ter que calcular a massa molar lá. Então, vamos lá. A massa do iodo 2 vai ser 2 vezes 127, que dá 254 gramas. Então, 2 vezes, que são 2 desse, 254 gramas. Para aí da hidrazina, N2H4, você vai ter 2 vezes 14, mais 4 vezes 1.
que vai dar 28, mais 4, que vai te dar 32. Então, 32 gramas, certo? Beleza. Só que o exercício que me deu em quilograma. Eu preciso fazer essa transformação de unidade? Eu não preciso, tá? Se eu tiver grama, grama em cima e quilograma, quilograma embaixo, eu não preciso. Por quê? Porque matematicamente vão se anular e vai sobrar só o que você quer mesmo. Então, por exemplo, eu vou colocar primeiro aqui o 254 de iodo, que ele me deu. Quanto que eu vou precisar de hidrazina? Então, ó, daqui pra cá eu fiz uma divisão por 2. Por quê? Porque aqui é 2 vezes 254, que é 1 vezes 254. 32 aqui, dividir por 2 vai dar 16 gramas. Ah, mas você está trabalhando em gramas. Então, pode ser quilogramas também. Vamos pôr o quilogramas aqui para não ficar confuso. Eu tenho 16 quilogramas de hidrazina? Eu tenho, ele me deu 80. Então, o reagente limitante é o I2. Eu vou provar isso para vocês. Eu vou fazer a conta agora como se fosse o contrário. 2 vezes 254 gramas, 32 gramas, certo? Aí eu tenho aqui X, que eu não sei, e aqui eu tenho 80 quilogramas. Quanto que vai dar aqui? Então, na minha conta aqui, vai ser 2 vezes 254 vezes 80, dividido por 32, que vai dar um resultado de 1.270 quilogramas. Eu já fiz a conta. De quem? De I2. E aí eu falo, eu tenho essa massa? Eu não tenho essa massa. Então, meu reagente limitante é o I2, tá? Porque eu vou consumir todos os 254 gramas e vai sobrar o outro. O que ele quer saber? A massa do reagente em excesso que não foi consumida. Se eu tenho 80 quilogramas dele e eu vou consumir só 16, então a minha massa vai ser 80 menos 16, que vai me dar 64? 64 quilogramas. Certo? Então, esse é um exercício de estequiometria, letra C, alternativa. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, vocês deixa a mensagem aí que eu faço depois, tá bom? Aí a gente vai para o exercício 46, o último exercício da lista. O ânion fenolato, empregado na produção de corantes, é formado na ionização do fenol em solução aquosa, conforme representado abaixo. Olha que interessante essa prova. Ela começa com questões bem simples e vai, aos poucos, agregando valor e dificultando um pouco mais, né? Essa questão de estequiometria deu um pouco de trabalho. E essa daqui, ó, é um equilíbrio químico. Então, ele fala que o ânion fenolato considere o processamento do que houve a dissolução. Ele me deu uma quantidade em mol e um volume em litro, a 20 graus. Nessa temperatura, a constante de acidez do fenol é de 10. Ele me deu o Ka. Tá? Atingindo o equilíbrio químico da ionização, a concentração do ânion fenolato em mol por litro é igual a... Gente, ó, olha para essa reação. Ela tá balanceada? Está. Então, para cada um desse, eu vou ter um desse e um desse. E tem uma coisa que vocês têm que saber. O fenol, ele é ácido. Mas ele é um ácido fraco. Ácido fraco, ele tem o grau de ionização menor que 5. Então, meio que a gente considera que não tem ionização nele, para o cálculo que a gente vai fazer, certo? Então, vamos lá, como que vai ficar? O Ka, a constante de Ka, vai ser sempre produto sobre reagente. Então, eu vou ter o fenolato, concentração de H+. Isso aqui sobre a concentração do fenol. Eu tenho um valor de concentração do fenol, que é 0,01 dividido por 1 litro. Então, aqui eu vou ter uma concentração de 0,01 mol
por litro, que eu vou trabalhar com 10 elevado a menos 2 mol por litro. E ele também me deu o valor de Ka. Vamos substituir essas informações. 10 a menos 10 igual fenolato, que eu não sei, então vai ser X, que é a mesma concentração de H+. Por quê? Porque aquela substância carenteira se dividiu em duas, mas em quantidades iguais. A cada um fenol, um H+, e um fenolato. Então, aqui, eles são iguais, a quantidade de fenolato e H+, é a mesma. Então, vai ser X vezes X, que vai ser X ao quadrado, e o fenol, que é 10 a menos 2 mol por litro. Certo? Eu passo esse para cá multiplicando, que vai ficar x ao quadrado aqui, né? X ao quadrado igual 10 a menos 10 vezes 10 a menos 2. Então, o x vai ser igual a raiz, mantenho a base, 10, somo os expoentes, que vai ser a menos 12. O meu x aqui vai ser igual a 10. Opa, tira. 10 a menos 6. Vai ser uma divisão. Vocês lembram disso? Isso é uma regrinha aí da fração. Então, 10 a menos 6 já é a minha resposta. O que é isso? 10 a menos 6 mol por litro de fenolato e de H+. Então, a alternativa correta é a letra C. Apesar de ser um equilíbrio químico, não é uma questão muito complicada, né? Então, essa daqui foi a nossa primeira resolução de exercício de prova de vestibular. Então, qualquer uma que você queira mais, manda aqui nos comentários que eu faço. Beijo pra vocês e até a próxima.